Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Bicudo Responde, uma live de perguntas e respostas. Você que está assistindo a reprise, assiste, você vai aprender um monte de coisa com a pergunta da galera que estava aqui perguntando. Se você quiser participar ao vivo toda quarta-feira, 9 da noite. Hoje eu tenho um convidado especial e não é que eu vou abrir aqui, o convidado vai entrar não. Deixa eu colocar o fixado aqui. O convidado já está aqui, ó. Oi. Ah, moleque, o alemão vai fazer a live comigo hoje. Perguntas e respostas. Faz a pergunta no balãozinho. Felipe, pra quem não conhece, meu filho mais velho. Toca aí. Meu parceiro. Casquinha de bala. Pode fazer pergunta pra mim, pode fazer pergunta pro Felipe. É só colocar no chat Bicudo ou Felipe. Maravilhoso. Por quê? Porque a nossa live, nossas regras, né, filho? Meu filho, quer fazer live com o papai? Quero! Vamos responder a pergunta? Vamos! Então, se você tiver pergunta, manda aí. Ó, já tem um comentário aqui, ó. Boa noite, boa noite. Ei, lindão, ó, o Ruth mandou, ó. Ele é lindo mesmo. É, pena que eu não tenho esse cabelo dele aqui, né? Tá precisando, coitado. Ah, já era, não tem. Mas, ó, manda sua pergunta aí. Eu abri uma caixinha mais cedo, caixinha de perguntas. Já vou começar respondendo. E se você tiver pergunta, manda aqui no chat. Vai que o Felipe responde alguma pergunta, né? Vai que ele sabe, eu passo a bola pra ele. Mas vamos lá. Se você não quiser fazer pergunta, cara, só assiste a live, curte o nosso bate-papo. Eu vou pedir um favor pra vocês. Vocês, quando forem colocar a pergunta de vocês, clica naquele balãozinho que tem uma interrogação, pra todo mundo ver a pergunta enquanto a gente tá fazendo. Inclusive, Beta Brandt mandou uma pergunta, coloca ali, por favor, beleza? A gente vai trocando essa ideia. Eu, Alemão, fechado? Vamos responder pergunta, Alemão? Bora! Bora. Tô sempre à disposição. Figura. Ó, essa pergunta foi da caixinha que a gente abriu. Gel de carboidrato na meia maratona é necessário quando tomar? Não sei. Tadinho. Ó, tadinho, ele achou que eu ia jogar a bola pra ele. Não sei. Ó, vamos lá. Gel de carboidrato. Filho, pega aquele ali, ó. Aquele roxinho que tá ali, ó. Roxinho. Ali, ó, do lado da caneca. Tá vendo? Ah, é. Isso. Pra quem não sabe o que é um gel de carboidrato, não é propaganda não, tá, gente? Que é seguir do tal mesmo. É um gel, é um sachêzinho que aqui dentro tem carboidrato, tem açúcar, tem glicose. Teve uma vez que eu fui fazer um longão, o Felipe foi comigo de bicicleta, né? E bateu a canseira, 16 km. Aí eu fui tomar o gel, aí eu tive que dividir com o cara, né? Falei, nossa, que gostoso. Então assim, o gel de carboidrato, o que ele é? Ele é uma reserva de energia. Então é importante tomar? É importante tomar. Para uma meia maratona é necessário? Sim. Para os treinos de uma meia maratona já são necessários. Então dica para você que vai fazer uma meia maratona ou vai aumentar o seu volume de distância aí nos seus treinos longos. Não deixa para usar o seu gel de carboidrato só no dia da prova. Experimenta antes, experimenta marcas, experimenta sabores diferentes. Ah, será que eu vou gostar do sabor limão? Será que eu vou gostar do sabor banana? Será que eu vou gostar do sabor açaí? Será que eu vou gostar do sabor baunilha, chocolate? Cara, enfim. Então, assim, vale muito a pena usar. Depois de mais de 1 hora de atividade, o nosso corpo começa a entrar num declínio de açúcar, né? A gente pode correr até o risco de entrar em hipoglicemia. Claro que o nosso corpo tem reserva, a gente consegue tirar a energia da gordura, tirar a energia da proteína. O nosso corpo entra num processo chamado proteólise. Então, se zera o nosso estoque de açúcar, de glicogênio muscular, ou do fígado, ou do músculo, o nosso corpo vai produzir glicose a partir da proteína. É a segunda fonte de energia mais rápida que a gente tem. A primeira é o açúcar, a segunda é a proteína. A terceira é a gordura, né? Então assim, só que não é interessante, não é inteligente da nossa parte a gente queimar músculo para poder virar energia. Então vale a pena, durante o seu treino, passou de 1 hora de atividade, 1h10, gel de carboidrato ou alguma outra fonte de carboidrato. Pode ser banana, pode ser rapadura, pode ser, cara, alguma fonte que vai virar açúcar. E aí o seu, pensa num carro, o seu tanque de combustível do carro tá cheio, você começou a correr, passou 1 hora, o tanque está vazio, vai entrar na reserva. Antes de entrar na reserva, você dá uma abastecida, que é um consumo de carboidrato intra-treino ou intra-prova. Então vale a pena tomar no treino para meia, num treino para maratona. Tentar fazer só com água
é bem desafiador, então vale a pena sim, mas experimentem no treino, não tenta fazer isso durante a prova. Sabia dessa, né, irmão? Eu só sabia do produto. Sabia, porque já viu aqui em casa algumas vezes o papai comprando esse negócio e falou, o que será que é isso, né? Já sabe, porque ele já, inclusive, usou comigo, né? Perguntas para o Felipe agora. Próxima pergunta é para mim ou para você? Depende da pergunta. Vamos lá. Tem pergunta do ao vivo aqui, ó. Vamos lá. A Beta mandou. Comecei a fazer há pouco. Queria saber que frequência devo fazer para criar constância. Essa o Felipe sabe responder. Isso aqui não é fácil. Filho, qual a frequência? Quantas vezes por semana você acha que é o ideal a pessoa treinar corrida? Ó, no começo tem que fazer tipo 1, 2 caminhadas. Quando estiver bem avançado, pode... 1, 2 vezes por semana? 1, 2 vezes por semana. Caminhada? Caminhada. Já é suficiente, na sua opinião? Na minha opinião. Tá, e depois? Depois aumenta? Não, depois quando eu achar que tá muito fácil, dá uma aumentadinha nos quilômetros. Mas e na frequência semanal? Continua fazendo 1 ou 2 vezes por semana, você acha? Depende de como a pessoa está se esforçando. Tá bom, sua opinião, né? Felipe, 9 anos, futuro nada. Ele vai saber o que ele quer fazer da vida dele. Felipe que é goleiro, né, filho? Felipe é goleiro, jogador de futsal. Ó, agora falando sério. Beta, o ideal, claro, que se você começar com 1 vez a semana, isso que o Felipe falou faz sentido. Pô, começou com 1, 2 vezes por semana, já é infinitamente melhor do que você estar parado, do que você estar sedentário, do que você não ter começado. Agora, pensando com a cabeça de querer algum resultado, querer realmente transformar um estilo de vida, querer criar constância, eu sugiro fortemente você procurar fazer 3 vezes por semana. Então, assim, 3 vezes por semana é um formato que encaixa bem para qualquer pessoa que quer fazer exercício. Vamos lembrar? Quantos dias tem a semana, filho? Tem 7 dias. Tem 7. Se você treina 1 vez na semana, concorda que você vai descansar 6 dias? Se você treina 2, já é melhor, mas você vai estar descansando 5 dias na semana. Cara, se você treina 3, óbvio que você vai descansar 4, mas já é um volume muito melhor. Então, pensando em longo prazo, pensando que o nosso ano tem em média 52 semanas, o ano inteiro, vamos tirar uma semana de férias em janeiro, uma semana de férias em julho, que você não vai treinar, vamos pensar em 50 semanas. Cara, se você treina 2 vezes por semana e treina durante 50 semanas, 2 vezes 50, se errar essa ao vivo, 50 vezes 2, pelo amor de Deus. 50 vezes 2 é o cálculo. Eu não saio daqui enquanto você não falar quanto é 50 vezes 2. E vou perguntar uma mais difícil, 50 vezes 3, que é a próxima. 50 vezes 2. Tá. Eu não vou dar cola, não. (50 vezes 2 ou 2 vezes 50? 25. Vezes, filho. Pera. Não, 50 vezes 2. Ah, tá. 50 vezes 2? É sério? É. Nossa, é sim. Sim, pô, tão fácil. Deu até branco, falou metade. E 50 vezes 3? É uma pergunta, faz parte do conteúdo. É 150. Aí, 150. Então pensa, a pessoa que treina 2 vezes por semana, no ano inteiro, ela treina 100 vezes. 50 semanas, vezes 2 vezes por semana, 100 vezes. Se a pessoa consegue treinar 3 vezes por semana, são 150 treinos. Então assim, só treino 2 ou 3 vezes por semana. Não faz diferença, é quase a mesma coisa. Pensando no curtíssimo prazo, mesma coisa. Essa semana eu só treinei 2 vezes, tá bom. Né? Quase 3, foi bom. Agora, pensando no longo prazo, que é o que vai dar resultado de fato, 3 vezes por semana dá muito mais resultado. Pensa 50 treinos a mais. Você acha que faz diferença? Faz diferença. 50 treinos a menos faz muita diferença. Então, assim, dica então para a Beta, que foi uma pergunta aqui. Comecei faz pouco, quer saber que frequência devo fazer para criar constância. Pode começar com 2, como o professor Felipe explicou, mas se você conseguir aumentar para 3, vai dar um resultado muito mais legal. Beleza? Vamos para a próxima, professor? Bora. Manda uma pergunta para o Felipe, vamos ver se ele vai saber agora.
Vamos... foi uma pergunta pra você, ó. Felipe, gosta de correr ou andar de bike? Qual é o esporte preferido dele? Eu prefiro correr. Porque assim, quando a gente anda de bicicleta, é tipo 2 vezes mais fácil andar de bicicleta. 2 vezes mais fácil do que correr quando você tá andando de bicicleta. Como eu, por exemplo, eu andei 16 km de bicicleta. E eu, nem me cansei tanto no fim da corrida. Já quando eu No fim da minha corrida, né? Já quando eu corri 5 km, eu já tava exausto. Então, ou seja, eu prefiro mais o mais difícil, que é o correr. E o meu esporte favorito ou é vôlei ou é futebol. Mas peraí, tudo bem, seu esporte favorito, tá beleza. Então você respondeu bem, seu esporte favorito vôlei ou futebol, e entre bike e corrida você prefere a corrida, que é mais difícil que bike. Mas quando o papai vai fazer um treino mais longo, não dá pra você ir correndo, né? Aí o combinado aí você vai de bike. Aí eu convido, né? Falo, filho, o papai vai correr 16 km, você quer ir de bike? Sim! Porque correndo ainda não dá, né? 9 anos ainda não chega nesse nível. Quem sabe um dia, mais pra frente, a gente vai correr junto. Né? Já correu, né? Já fez provas infantis, já fez provas kids. A vovó mandou ali, que lindo! Manda um beijo pra vovó, bebê. Beijo, vó. Sol, obrigado, Felipe. Você é top, igual o seu pai. Bora treinar. Obrigado, Sol. Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Mais perguntas aí. Próxima pergunta. Peraí que eu não deu pau aqui. Eu vou responder pergunta dos stories, tá? Que veio a caixinha de perguntas lá. A gente colocou a caixinha de perguntas, então tem pergunta lá em cima e pergunta do ao vivo. Comecei a correr há 2 meses. Pesava 140 quilos, já eliminei 20. Parabéns. Vamos lá, parabéns. 20 quilos emagrecidos não é fácil em 2 meses, cara. Parabéns. Como evoluir? Correr 5 km por dia? Aí tá, vamos lá. Quando a gente pensa, vamos lá, opinião do Felipe, o que você acha a pessoa correr todo dia? Você acha uma boa ou você acha uma furada? Uma furada, porque não vai ter nenhum dia de descanso. E por que é importante descansar? Porque, pensa comigo, se você correr todos os dias, você não vai ter nenhuma pausa para descansar. Então, ou seja, se você fazer umas 6 ou 5, 4, você já vai ter um dia de descanso ou 3 para você poupar energia. Então, ou seja, nem é uma coisa de correr mais, é uma coisa de poupar energia para fazer mais quantidades de coisas. É um fenômeno. Traduzindo o conceito de alemão aqui, gente, descanso é treino, tá? Então assim, não é nem pela questão da pessoa estar com sobrepeso, a pessoa está com 120 quilos, ainda está em sobrepeso, né? Não é nem por isso, poderia estar no peso ideal, poderia estar num peso ok. Não é questão do sobrepeso, é questão da sobrecarga, do impacto. A corrida é um esporte de impacto. Fazer isso todo dia pode machucar, pode trazer lesões futuras. Você está todo dia forçando as articulações, os tendões, os ligamentos, as cartilagens, a coluna, tudo. Então assim, é importante descansar. A gente precisa de estímulo e repouso. Para que a gente dá repouso? Para criar essas adaptações. Quando a gente treina, a gente faz um esforço, a gente entra num processo chamado catabolismo, ou seja, o nosso condicionamento físico é como se ele caísse. O treino é um estresse, é um esforço, né? Então quando a gente faz esse esforço, a gente cai o rendimento. O que a gente precisa fazer para recuperar? Poupar energia. Descansar. Dormir, descansar, recuperar, se alimentar, para criar o efeito contrário do catabolismo, que é o anabolismo. A gente vai subir e recuperar. E a gente recupera quando? No descanso. Então se você joga impacto todo dia, estímulo todo dia, corrida todo dia, corrida todo dia, corrida todo dia... E posso falar uma coisa? Você pode ficar com o seu pé machucado, porque você não vai ter nenhum dia de descanso. Você vai ficar com lesões na perna ou no pé. Lesões na perna ou no pé, não foi nem eu que ensinei. Mas é verdade, filho. E aí o que é mais importante? Colocar dias de descanso entre os treinos. O treino vai render mais. Então, claro que pensando em gasto calórico, que essa pessoa quer emagrecer, ela está buscando gastar mais calorias para emagrecer,
Obviamente ela vai gastar mais calorias se ela fizer a corrida todo dia. Só que a gente não pode pensar só no curto prazo. Eu, quando oriento um aluno meu, por exemplo, no treinamento de corrida, alunos do programa Bora Correr, eu não posso pensar só no mês que vem, só daqui 2 meses ou só daqui 6 meses. Eu tenho que pensar daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Pensar no longo prazo. Às vezes, vou confessar uma parada para vocês, às vezes, a gente, entre aspas, a gente dá bronca no nosso aluno. Não é para fazer isso, não deve fazer isso, o caminho a ser seguido não é assim. E às vezes o aluno não vai gostar de ouvir, não vai ficar feliz, vai ficar chateado. Pô, mas eu queria fazer tal coisa. É igual a relação pai e filho. Às vezes eu falo pro Felipe, filho, não vamos fazer tal coisa. Mesmo sabendo que ele vai ficar chateado, mas às vezes é pro bem dele, e às vezes é uma necessidade. Então assim, a gente não vai fazer tudo que a gente quer. Então assim, eu vou ter um resultado de emagrecimento maior, vou ser bem sincero, se eu correr todos os dias, vai. Mas não é o caminho mais indicado, mais saudável. Rodrigo, você quer então que a pessoa demore mais para emagrecer? Eu prefiro que o meu aluno demore mais para emagrecer e não se machuque e consiga correr para o resto da vida. Porque se você começar todo dia e ficar, 6 meses fazendo isso, claro que você vai emagrecer. Só que você corre um sério risco de não correr nunca mais na sua vida. E aí, valeu a pena? Não vale a pena. Então, às vezes, a pressa em treinamento desportivo, pressa é sinônimo de lesão. Não é só que ela é inimiga da perfeição, não. Pressa em treinamento é sinônimo de lesão. A maioria dos corredores que se machucam porque sobe o volume de corrida muito rápido. E correr todo dia é subir o volume de corrida muito rápido. Beleza? Então, valeu pela contribuição aí, alemão. Tá ficando bom. Tô com medo de você roubar meu emprego aqui, cara. Não vou te chamar mais, não. Vamos lá. Eu pego. Gente, eu tô vendo. Se bobear, eu pego o meu emprego. Ó, quem tá fazendo pergunta aqui no chat, eu vou pedir um favor pra vocês. A maioria da galera tá colocando, mas só pra lembrar, coloca a sua pergunta naquele balãozinho que tem uma interrogação ali. E aí você escreve a sua pergunta ali, fechou? Se quiser fazer pergunta pro alemão, aproveita que ele ainda tá aqui, daqui a pouco ele vai embora. Ou então pra mim. Ó, quem tem hérnia de disco, pode correr? O que quer dizer hérnia e o que quer dizer disco? Boa. Hérnia de disco, filho, é uma lesão que a pessoa tem na coluna. Ah, sei. A coluna tem vários discos, né? Imagina a coluna que vem desde o nosso pescoço, parte cervical, torácica, lombar, vai até lá embaixo, até perto do bumbum. A coluna vai até lá embaixo. Na coluna a gente tem os discos, né? E entre os discos a gente tem uma compressão. Esses discos eles absorvem o impacto, os discos intervertebrais, então entre as vértebras da coluna. Então tem esses ossinhos aqui que a gente tem na coluna toda, são as nossas vértebras, então os discos entre elas. Quando esse disco, por algum motivo, ele sai um pouquinho, fala que ele herniou, então teve uma hérnia de disco. Então vamos dizer, esse amortecedor, ele sai. Então aí que tá. Se a gente for analisar teoricamente, vai pensar, pô, mas se a pessoa já está com uma lesão na coluna e ela correr, vai machucar mais, né? Só que tudo depende. Se essa pessoa que tem uma hérnia de disco, ela não está sentindo dor, ela não está numa crise de dor, se ela estiver sentindo dor, e normalmente quem tem hérnia de disco acaba tendo algum pensamento, algum nervo, gera dor, numa crise de dor, obviamente não é indicado ela correr. E às vezes nem caminhar, dependendo do grau, depende. Agora, o que já se sabe hoje em dia é que a corrida, por gerar impacto, acontece o que com o disco? Ele desidrata pela ação da gravidade. A gente tem uma ação da gravidade, ela faz uma pressão no nosso eixo axial. Imagina que tem a gravidade e está fazendo uma força de cima para baixo na sua coluna, certo? Quando a gente pula aqui na Terra, a gente desce. Na Lua é ao contrário. Não, a Lua não tem gravidade, né? Sim, então. Vamos para a NASA agora, né? Mas é isso aí. Então tem efeito da gravidade. Então essa pressão que é exercida em cima da nossa coluna, quando a gente salta, tem impacto, vai gerar mais impacto então nesses discos. Então o que acontece quando a gente corre? Esse disco, imagina que ele é uma esponja, como se fosse uma esponja de lavar louça, sabe? Essa esponja ela desidrata com o exercício, tá? Aí você pensa, pô, então correr de jeito nenhum não devo correr. Só que quando esse exercício termina
e esse disco estava desidratado, ou seja, a água desse disco saiu, ele desidratou. Só que quando a pessoa termina o exercício, o que acontece com o disco? Ele reidrata. Quando ele reidrata, entra nesse disco água e entram também sais minerais, substâncias que são positivas. Então, o exercício, o pós-exercício, o pós-corrida, por exemplo, é muito bom para quem tem hérnia de disco. Porque vai acabar hidratando mais e dando mais saúde para aquele disco. Um disco de uma pessoa que teve hérnia vai ficar mais saudável depois que ela treina do que uma pessoa sedentária. Então tudo depende do quando essa pessoa vai treinar, como ela vai treinar. Existe técnica de corrida, existe o volume adequado para cada pessoa. A gente tem vários alunos do Bora Correr, filho, que têm hérnia de disco e correm, são corredores, são maratonistas, mas tem que ter todo um trabalho de fortalecimento muscular, de consciência corporal, de técnica de corrida e, claro, não estar numa crise aguda de dor. Se estiver numa crise aguda de dor, não vale a pena correr. Beleza? Não sabia dessa, aprendeu mais uma e é isso. Mais uma prova de ciências. Mais uma prova de ciências, vai ensinar isso para os amigos na escola? Vamos responder a última com o Felipe aqui, depois você... Vai embora. Você vai embora. Tem que dormir, porque eu... Amanhã tem aula. Olha o Dindo aqui, ó. O Dindo mandou... Manda um beijo pro Dindo. Beijo, Dindo. Teve invasão na live hoje, Dindo. Teve invasão da Maria Júlia de manhã, ontem, e invasão do Alemão hoje. Por que é necessário fazer regenerativo após um longão? A Ana Paula Mendonça perguntou. Treino regenerativo é um treino mais curto. Sim. Mais leve. Por que é interessante fazer um treino mais fácil, mais leve, depois de um longão? O que você acha? Longão é tipo aquele que a gente fez. Sim. 16 quilômetros. Aí depois daquela porrada de 16 quilômetros, que é uma porrada, um estresse, no dia seguinte a gente vem de fazer outro treino porrada, a gente faz um treino mais leve. O que você acha que a gente faz isso? Mas é pra eu falar que não pode ou é pra Não, ele existe, esse treino existe, um treino regenerativo. Aí a pergunta é, por que fazer um treino regenerativo depois de um longão? É certo fazer. Aí ela perguntou por quê. O que você acha? Chuta aí, você tem que saber. Pra chutar. É pra chutar, né? Porque você não aprendeu isso ainda. Então, eu acho que é pra já se acostumar com os treinos mais fáceis. Faz sentido. Quando a gente faz um regenerativo depois do longão, filho, a gente faz um treino longo. Exemplo, 16 km, 18 km, que são treinos específicos para meia maratona. Não é para todo mundo, eu ouvi falar de treino longão, vou fazer um. Do nada, a pessoa tá lá, não tem nenhuma prova para fazer, não precisa subir esse volume, vai que é de repente fazer um longão. Não é para fazer longão. Longão é para quem está treinando para essas longas distâncias. Aí no dia seguinte a gente faz um regenerativo de 5 km, no máximo 6. Para quê? Uma coisa que vai acontecer numa prova longa, uma meia maratona, maratona, em algum momento na prova, principalmente no final da prova, a pessoa vai sentir desconforto muscular. Né? Quando a gente estava no final lá dos 16 km, como é que estava a sua perna? Já estava meio cansada, meio fatigada, já estava um pouco desconfortável, certo? Porque era subida, descida, e meu cérebro não raciocina. Então rola um desconforto. Para o corredor, ele vai passar por esse desconforto. Então, um dos primeiros motivos da gente fazer um regenerativo é acostumar o corpo com o desconforto. Porque se a pessoa vai fazer um treino leve, curto, um dia depois do longão, ela vai estar com a coxa dolorida, a panturrilha dolorida, a musculatura está fadigada, porque ela fadigou ontem. Então ela faz um regenerativo, então ajuda ela a treinar no desconforto, porque ela vai sentir uma dor muscular, principalmente na maratona. Então ela pensa, quando vier aquela dorzinha durante a maratona, ela vai passar muito mais fácil por aquele momento, por quê? Porque ela treinou isso durante várias semanas. Quando vier aquela dorzinha, ela fala assim, cara, já estou acostumado com isso aqui. Essa dorzinha não vai me parar. Tipo, esse é o motivo. Tipo a mão tá calejada. Já tá calejada, não é essa qualquer coisinha que vai me deixar abalado. Você que é goleiro, você se joga no chão toda hora para defender bola. Às vezes dói, mas você já tá mais acostumado com essa dor do que no começo. Por quê? Porque você já fez várias vezes. Então para você, durante um jogo, você não vai ficar, eu tô cansado de me jogar no chão. Não, já tá acostumado, porque você treina bastante isso, né? Então o treino regenerativo serve para isso.
E um outro ponto é fisiológico. Quando a gente faz um treino mais leve, mais curto, a gente ajuda a remover o lactato, que é um metabólito que a gente libera na corrente sanguínea. Então, sabe aquela musculatura que está mais fadigada, mais cansada? Quando a gente faz um treino leve, ajuda a tirar essa sensação de peso na perna, de cansaço. Então, o regenerativo serve para isso. Entendeu? Pós-longão. A meta era 27 minutos, a gente bateu a meta, né? Fala um tchau pra turma aí. Se vier alguma pergunta pra você, eu dou um print e depois você responde. Obrigado, meu amor. Tchau. Arrasou. Obrigado pela sua super participação. Tchau. Tchau, aí com Deus. Mãe criança acorda cedo, né? Então... Faz barulho que a Maria tá... Maria Júlia já está dormindo. Arrastei o alemão pra live comigo. Então é isso. Obrigado aí vocês terem... Tá curtindo aqui o nosso bate-papo com o alemão. Vamos lá, vamos trabalhar. Tem um monte de pergunta aqui na caixinha, um monte de pergunta de vocês ao vivo. Vai mandando aí que a gente vai respondendo. Ó, pergunta do ao vivo aqui, ó. Lucologne. Lucologne? Falei certo? Será? Não sei. Posso treinar fortalecimento de inferiores e correr no mesmo dia? Olha que coincidência. Eu gravei um vídeo, soltei hoje no meu canal do YouTube com este tema. Lu, não vou responder essa. Assiste o vídeo que está uma explicação muito mais completa do que eu responder aqui em 1 minuto, tá? Então, ó, vou dar um pedido, né? Vá no meu canal do YouTube. Foi o vídeo que eu soltei hoje. Parece que foi feito para você esse vídeo. Assim, você assistiu o vídeo e você falou assim, caramba, esse vídeo foi feito para mim. Porque exatamente foi essa pergunta que eu respondi no vídeo que eu gravei hoje. Como fazer, como conciliar os treinos de fortalecimento, de corrida, muito vida real, tá? E aí fica o convite para vocês irem lá no meu canal do YouTube, se inscrever no canal, quem não é inscrito, aquela coisa toda, né? Mas vai lá que você vai curtir o vídeo, vai ser uma resposta muito mais completa do que você está aqui. A Cleude mandou aqui, o alemão tá um rapazinho lindo, obrigado pelo carinho. O alemão foi se preparar para dormir, que amanhã o galo canta cedo aqui em casa. Vamos lá. Pergunta Astro Studio. Como acho um limite saudável? O fôlego existe, mas não sei até que ponto posso forçar a musculatura. Então, esse ponto ele é muito delicado mesmo, né? Assim, você não tem que forçar. Treinamento... Gente, vamos lá. A gente não é atleta profissional. A gente não é atleta olímpico. Nós somos atletas amadores. Então, assim, até que ponto vale a pena forçar? Dentro de um limite saudável. Um limite que fique... Eu não vou usar só a palavra confortável, mas use o seu autoconhecimento. Use o seu bom senso. Boa noite, Falcão, meu parceiro, tá aqui. Grande Rodrigo Falcão, um beijo. Meu ídolo. Então, assim, nesse caso, vai parecer que eu estou puxando sardinha pro meu lado, né? Mas nesse caso, vale muito a pena você ter um profissional te orientando. Um profissional de educação física, um professor, um mentor, um guia. Não um curioso, não, tem um amigo que corre, ele me dá umas dicas. Não, não é isso não. Porque quando existe uma linha muito tênue entre um treino que está no limite ali do seu cansaço, do seu esforço, que é positivo, que vai trazer resultado, do que o limite de lesão. É uma linha muito tênue. E aí um profissional de educação física que estudou para isso, que vai conhecer sobre você, que vai conversar com você no individual, faz toda a diferença. E vai saber exatamente que limite que você está seguindo. Porque correr, gente, é uma atividade muito natural, né? É natural do ser humano correr. Agora, treinar corrida não é natural, é específico, é um esporte. Como sendo um esporte, precisa de orientação específica, técnica, né? Não é simplesmente veste um tênis no pé e sai correndo. Claro que parece um discurso de que ele está querendo vender pra gente, que a gente precisa contratar um personal. Não, você não precisa. Mas pelo menos se você não contratar um profissional, vai estudar o assunto, né? Mas eu, nesse caso, que é a sua dúvida especificamente, o seu limite tem a ver com frequência cardíaca, tem a ver com idade, tem a ver com histórico, tem a ver com volume semanal, tem a ver com fortalecimento, tem a ver com um monte de coisas, um monte de questões, né? Eu costumo falar até para os meus alunos, correr não é só seguir uma planilha. Correr é um ecossistema, né?
São muitas variáveis envolvidas. Então, tem o limite da frequência cardíaca, tem o limite do VO2, mas também não é só isso, né? Tem um limite psicológico muitas vezes. Então, cara, é delicado. Então, assim, limite muscular, aí vai depender muito do quanto de força muscular você tem. Olha, cara, é complexo. Não dá pra... Tem coisa que eu consigo responder mais fácil, né? Mas essa fica muito vago, né? Parece que eu estou só enrolando, mas não é. É porque não tem esse limite é saudável. Se eu fosse jogar um número, seria correr 3 vezes por semana, um volume até perto de 30 km por semana. Isso é um volume tranquilo, saudável, ok. Não é exagerado, né? Então tem que pensar nisso. Tem corredores que correm, por exemplo, 10 km, 15 km todo dia. É um volume exagerado. Para nós, corredores amadores, não estamos comparando com um corredor queniano que corre 200, 300 km por semana. Mas ele é profissional. Nós não. Ele pode levar o corpo ao extremo, ao esforço, porque ele precisa disso. A gente não, né? Então tem tudo essas questões aí. Vamos lá. Lu mandou outra pergunta aqui. Eu tenho protusão discal C3 a C7, mas não sinto dor quando eu corro. Então, Lu, manda bala. A protusão discal, ela vem antes da hérnia de disco. Você poderia ter hérnia de disco e ia poder correr do mesmo jeito, tá bom? Então a protusão discal não te impede de treinar a corrida, e nem a hérnia de disco. A hérnia de disco também não te impede de correr, tá bom? Lembra só que você precisa ter um volume adequado para você. Gente, isso é muito clássico, né? Tipo isso, quanto que é o ideal para eu fazer? Ideal baseado em quem? Ideal baseado na população mundial. Eu vejo umas postagens de vez em quando que me incomodam um pouco nesse nosso mundo da corrida. Postagens do tipo assim, a média dos homens que correm 10 km é X. A média das mulheres que correm 10 km é Y. Dane-se a média, cara. Que rótulo é esse? Aí faz a pessoa que não está dentro dessa média, tudo existe um desvio padrão. Para cima, para baixo. Aí, eu não estou na média, eu vou me sentir, cara, o cocô do cavalo do bandido. Porque estão falando aí que os homens que correm 10 km correm em 1 hora. Mas eu faço 1h15, então eu sou um fracasso, eu sou um péssimo corredor. Não, cara, só compara você com você. A comparação é injusta, a comparação é ingrata. Não entra nessa pilha, não. Não entra nessa pilha, não existe isso. A média é um escambau, cara. A média é você que faz a sua média. Beleza? Rodrigo, mas eu quero melhorar a minha média, eu quero melhorar meu desempenho. Ótimo, vamos treinar para melhorar a sua média comparando você com você. Só isso. Ponto. Beleza? Então é isso. Eu vi que o Carlinhos mandou uma pergunta aqui. Carlinhos, manda sua pergunta lá naquele balãozinho, por favor, onde tem uma interrogação, porque todo mundo lê a pergunta que eu estou respondendo. Fechado? Manda ali que eu te respondo lá, por favor. Essa aqui acho que não foi uma pergunta, né? Quando eu corro, eu sinto um nó na garganta. Era uma dúvida? Alguém me ajuda? O Felipe não está aqui mais para me ajudar nessa. Que nó na garganta, né? Buguei. Aí, alguém me ajuda com essa? Não sei. Você tá aí na live? Porque essa foi uma pergunta da caixinha, né? E aí, não sei. Não entendi. Gilson, meu parceiro, tá aqui, cara. O Gilson mandou aqui, ó. Faço 10 km em 90 minutos, tô felizaço. Aí, Gilson. É isso, cara. É sobre isso. Maravilhoso. Bom, o Carlinhos mandou aqui, eu vou responder pra ele, vai. Rodrigo, qual gel usar para iniciante? Vamos lá. Carlinhos, me responde uma coisa, você que tá aí na live. Iniciante, quanto iniciante? Você está querendo usar gel para qual distância? Para 10 km? Para 5 km? Para 21 km? Depende. Cara, um gel de carboidrato, você não precisa usar quando você vai fazer treinos abaixo de 1 hora. Quando que nosso glicogênio começa a ser reduzido? Depois de 1 hora.
O Carlos colocou, ó, subir para 10 km. Não precisa de gel. Absolutamente. Você precisa sim estar bem alimentado, estar bem hidratado, para não ter cãibra, para não ter problema. A água é água, né? Nosso corpo é 80% água, a gente precisa de água. Então vou falar o óbvio para você. Esteja bem alimentado, bem hidratado e bem descansado para treinar. Se você tá, por exemplo, tem gente que pergunta, eu posso treinar em jejum? Eu vou muito cedo, às vezes perguntam para mim no direct, professor, você vai correr 5 da manhã, o que você come antes? Atualmente eu não como nada, eu vou em jejum. Eu como à noite. O carboidrato que eu consumi à noite, eu jantei à noite. Meu carboidrato está estocado no meu fígado e no meu músculo. Meu glicogênio hepático, meu glicogênio muscular. Eu sempre dou esse exemplo, né? Pensa num carro, meu tanque do carro está cheio. Enchi o tanque. Cara, o ponteirinho está lá em cima, o tanque está lotado. Eu enchi o tanque à noite. Aí eu estacionei meu carro na garagem. Não saí com o carro a madrugada inteira. Só vou sair com o carro de manhã. Mesmo exemplo do nosso corpo. Eu comi à noite, enchi meus estoques de glicogênio e eu vou dormir. Eu vou gastar, o meu nível de glicogênio vai baixar quando eu estiver dormindo? Não, não vai. O tanque de combustível do meu carro vai baixar com o meu carro desligado na garagem a noite toda? Não, também não vai. Então o que eu posso fazer? Eu acordo e eu saio para treinar. Se eu for comer alguma coisa, a hora que eu acordar, por exemplo, normalmente eu acordo 4h20 da manhã para sair às 5 para treinar. Se eu for comer alguma coisa de manhã, às 4h20 da manhã que eu acordo, e eu for sair para correr às 5, aquilo que eu comi naquele momento não vai ser usado durante o treino. Não deu tempo de digerir. Só se for uma coisa muito leve, assim, sei lá, só uma banana, e aí dali meia hora já começa uma digestão, mas mesmo assim, cara, o meu tanque de combustível tá cheio. Eu não estou defendendo que você precisa ir em jejum. Tem gente que não gosta, não se sente bem, não se sente à vontade, não se sente confiante de treinar em jejum, tá tudo bem, tá? Cada um procure uma nutricionista, um nutricionista para te orientar. Essa orientação foi dada pela nutricionista esportiva Paula Mello, melhor nutricionista do mundo, que em várias lives, várias oportunidades, explicou sobre isso e eu testei para a minha prática e eu hoje, atualmente, na minha prática tenho feito, tem funcionado. Você tem que fazer assim? Não, você faz como você quiser, tá bom? Mas é só para responder esse contexto aí, que foi a pergunta de usar o gel ou não para 10 km. Não precisa. Você vai fazer 10 km em quanto tempo? Se você, por exemplo, o Gilson mandou ali, eu faço 10 km em 1h30. Neste caso, depois de 1h, 1h10, valeria a pena consumir um carboidrato. Porque você já está muito tempo com o motor do seu carro ligado. O motor vai gastando combustível, gastando. Chega uma hora que, eu preciso repor esse carboidrato. Eu preciso colocar gasolina no meu carro para o carro continuar andando. Aí nesse caso vale a pena. Mas se você está fazendo treinos próximo de 1h, 1h10, não precisa repor carboidrato. Tem gente que vai usar um sachê de gel com 5 km. Não precisa. Fazer um treino de 5K, vou tomar um gel. Não precisa. Ele não vai te dar essa energia toda, não. Ele é açúcar. Então, se você está com o seu nível de açúcar estocado, que é o seu glicogênio muscular ou hepático, você não precisa nem de gel, nem tomar café da manhã. Você pode ir tomar café da manhã depois. Beleza? Porque aquilo que você comer logo cedinho de manhã, você vai correr, aquilo está aqui ainda. Você está sentindo ainda aquele alimento que não digeriu ainda. Não tem jeito. Então, assim, normalmente, dependendo da refeição que você faz, vai levar 1 hora para digerir, 1h30, dependendo 2 horas, né? Você vai tomar um café, vai ficar esperando 1h30, 2 horas para sair para treinar? Não, né? Então você pode fazer a sua refeição na noite anterior e ir cedinho com o estoque que você já tem. Fechou? Mas de novo, gente, isso não é uma orientação minha nutricional. Busque a orientação do profissional para adequar para a sua realidade. Aí sim vai dar um resultado muito melhor. Beleza? Gente, que massa, obrigado aí pelas perguntas de todos vocês, a live não acabou ainda. Quer fazer pergunta, aproveita, manda ali naquele balãozinho que tem uma interrogação ali, tá bom? E aí a gente vai bater nesse papo aqui. Dri Pérez mandou aqui, ó. Rodrigo, eu estou correndo 5 km há 5 meses, já competi uma prova e peguei gosto, porém às vezes sinto, vamos ver o fim da pergunta, porém às vezes sinto, e aí sinto o que, Dri?
Vamos tentar imaginar. Sente desconforto, sente dificuldade, não sei. Complementa aí. Manda aí a sua pergunta, não entendi. Josi mandou aqui, ó, treino 50 minutos após o jantar, o que você me recomenda? O que eu recomendo você de janta? Ah, não vou recomendar nada não. Me tira dessa, Josi, não sei. Porque pensa, 50 minutos é pouco tempo, tem que ser uma coisa leve, para dar tempo de digerir, né? Pô, vou comer uma costela, uma carne pesada, é a mesma coisa, você vai treinar e vai estar falando com aquela comida ali, não vai resolver. Rose Mineirinha, boa noite, família Prima na área. Ó, a Meire mandou aqui, ó, não tem perguntas aqui na caixinha, o pessoal foi parça, mandou a pergunta no lugar certo aqui. A Tânia mandou aqui, ó. Rodrigo, vou correr minha primeira meia maratona, conselho para não morrer. Tânia, treina para meia maratona, né? Treina. Conselho básico, treina, faça todos os treinos que são programados para você fazer e você vai estar em totais condições de correr a sua meia maratona. Como é que você se prepara para uma meia maratona? Treinando, cara. Longo, curto, intermediário, fortalecimento, descanso certo, alimentação, sono, o básico, né? Tem gente que quer ter resultado na corrida, vamos falar real agora, agora é o momento voadora. Tem gente que quer ter resultado na corrida, quer ter um resultado muito legal, quer ter um resultado, sei lá, extraordinário, vamos falar assim, só que tem um comportamento ordinário, um comportamento ruim, cara, e aí não vai dar resultado, não tem jeito. A pessoa quer ter o resultado de um atleta olímpico, mas ela se comporta como um sedentário. Treina de vez em quando, cabula treino. Ah, hoje eu não tô afim, hoje eu não vou. Aí fura uns 2, 3 treinos no meio da semana. Aí vai querer ir bem na prova. Putz, não fui bem na prova. Por que será? Faz uma análise de consciência. Por que será que você não foi bem na prova? Não treinou, né? Não fez a lição de casa. Então assim, não vai morrer na meia maratona. Faz o seu treino certinho. Repete na prova aquilo que você fez nos treinos. Tem gente que me pergunta assim, professor, os treinos longos, o famoso longão, eu preciso fazer em qual ritmo? Eu devo fazer o longão num ritmo mais tranquilo, já que eu vou aumentar o volume, eu coloco uma intensidade mais baixa, ou eu vou subir o volume e manter a intensidade alta? Depende muito do objetivo que você tem com aquela prova, da intenção que você tem para completar aquela prova. Se a sua intenção é completar aquela prova em altíssima velocidade, os seus treinos longos precisam ser em altíssima velocidade, proporcional a você, comparando você com você. Que velocidade, professor, eu devo fazer? Que pace que eu devo fazer no meu treino longo? No pace que você quer fazer a prova. Pô, eu quero completar minha prova, eu quero completar minha meia maratona num pace 5. Eu quero fechar a meia maratona abaixo de 1h45. Adivinha qual deve ser o seu pace nos seus treinos longos? Ah, o meu pace vai ser de 5h30 nos longos, vai ser de 6 nos longos. Não, cara. Não. Não funciona. Você treina devagar e quer no dia da prova fazer rápido. Não, você treina rápido. É proporcional. E aí pode ser que dê bom, pode ser que não dê, pode ser que aconteça alguma intercorrência. Acontece, né? Mas você vai fazer os seus treinos e vai repetir no dia da prova aquilo que você fez nos treinos. A prova, galera, sabe o que é uma prova de corrida de rua? Uma prova que você vai lá, corre, para ganhar uma medalhinha dessa aqui. A prova nada mais é do que um treino de luxo. A prova é um treino de luxo. Como assim um treino de luxo? Exatamente, você vai fazer exatamente no dia da prova aquilo que você fez no treino. A diferença é que naquele dia as ruas estão fechadas, tá tudo prontinho para você correr. No final da corrida você ganha uma medalha, tem água no percurso, dependendo da prova tem até isotônico no percurso, tem ambulância,
tem a energia da galera que está correndo todo mundo junto. Então, esse é o barato da prova. Só que você vai correr naquele dia da prova exatamente o que você correu nos treinos. Talvez, no caso de uma meia maratona, aquele algo a mais a gente entrega no dia da prova. A gente não faz os treinos até 21 km. A gente não vai fazer uma maratona e nos meus treinos da maratona eu corri 42 km no treino. Não, a gente corre menos. Então, aquele algo a mais a gente entrega no dia da prova. Mas você vai repetir na prova aquilo que você fez nos treinos. O Vlad mandou aqui, ainda tem a família Bora Correr na chegada. Aí é pra estourar, né, Vlad? Pô, o que a família Bora Correr fez lá no Rio de Janeiro, eu tô pra ver, cara. E olha que eu tô no mundo da corrida há muito tempo e eu não vi uma assessoria, nada contra, não é uma crítica, mas eu não vi, quem tava lá no Rio de Janeiro pode falar, eu não vi uma assessoria com aquele volume de gente, com aquela energia da família Bora Correr na chegada ali, incentivando todo mundo, inclusive de outras assessorias, né? Cara, vocês da família Bora Correr representaram demais, obrigado, vocês são maravilhosos, foi lindo mesmo. Quem estava no Rio presenciou momentos aí de emoção, de pura emoção. Vamos lá. Beatriz mandou uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo correndo para emagrecer? Beatriz, vamos lá. Como é que a gente emagrece? Premissa número 1 do emagrecimento: entrar em déficit calórico. É assim que a gente emagrece. Você consegue entrar em déficit calórico sem fazer nenhum exercício? Zero, sedentária total, parada, sentado o dia inteiro. Você consegue entrar em déficit calórico? Consegue. Comendo menos e gastando mais energia. Mesmo estando parado, a gente gasta energia. Estou aqui sentado, conversando com vocês, batendo papo. A gente está aqui nessa resenha aqui, falando sobre corrida. Tem um gasto de energia da minha parte? Tem um gasto da sua parte? Tem. Dormindo a gente gasta calorias. A gente tem um gasto basal para se manter vivo, respirando, os órgãos funcionando durante o nosso dia todo. Obviamente que se eu tenho uma atividade durante o meu dia todo, que eu me movimento mais, aí tá ligado ao movimento. Uso mais grupos musculares, me movimentando mais durante o meu dia, esse gasto calórico ele aumenta. Beleza? Se eu faço exercício físico regular, meu gasto calórico aumenta um pouco mais. Se eu faço um exercício que faz promover o aumento de massa magra, como musculação, por exemplo, meu metabolismo basal acelera mais. Se eu tenho mais músculos no corpo, meu corpo naturalmente, de graça, gasta mais calorias do que se eu tenho menos músculos no corpo. Então se eu ganhar, que a gente não ganha nada, né? A gente não ganha nada, a gente constrói. Então se eu construir mais massa muscular, ficar com mais músculos no meu corpo, o meu corpo parado vai gastar mais calorias. Então, uma pessoa que... Imagina que eu tivesse um irmão gêmeo. Eu não tenho, tá? Tenho 2 irmãos, mas não somos gêmeos. Imagina que eu tivesse um irmão gêmeo idêntico a mim. Eu hoje peso 82 quilos, tá? Tenho 1,82 m, peso 82 quilos. Imagina que eu ganhei... De novo, até mais de falar ganhei, mas não ganhei. Imagina que eu fui lá, treinei muita musculação, me dediquei e tal, treino, intensidade, suplementação, e eu construí um corpo com 10 quilos a mais de músculo. Então, ao invés de pesar 82 quilos, eu passo para 92 quilos, ou como se fosse um irmão gêmeo meu. 92 quilos, só que de massa muscular. Parado, sem fazer nada, eu com 92 quilos teria um gasto calórico diário maior do que com 82. Por quê? Porque músculo consome muita energia. Por isso que você já deve ter reparado. Você começou a entrar na academia, comecei a me exercitar, comecei a treinar, começou a sentir mais fome. É natural. E aí vale a pena você regular a alimentação, preferir alimentos que saciam mais proteína. Não vou dar dica de alimentação aqui, porque eu não sou nutricionista, mas a gente precisa pensar em saciedade. E aí, fazendo um trabalho de exercício, de aumento de gasto calórico, de déficit calórico e alimentação adequada, alimentação correta, é o sucesso para você emagrecer. Então você pode, Beatriz, não correr nada e emagrecer. Claro que se você caminhar, ajuda a emagrecer. Se você sai da caminhada para o trote, aumenta o gasto calórico, ajuda a emagrecer mais. A diferença de quem faz uma caminhada de 5 km
para uma corrida de 5 km, durante a atividade, o gasto calórico é muito parecido, porque o volume foi igual. Claro que o tempo de atividade é maior para quem faz a caminhada, mas o volume foi igual. Agora, qual que é o pulo do gato? Quando você faz correndo, você gasta mais calorias pós-treino. É o efeito chamado EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. Então, se a atividade do seu exercício é mais intensa, quando você termina o exercício, você continua gastando calorias. E isso ajuda no emagrecimento. Então, vale a pena sim. Caminhada, corrida, fortalecimento, alimentação. Então, tudo é um conjunto. Tá? Então, não fica nessa... eu só vou emagrecer... Eu só começo a emagrecer depois de 30 minutos de esteira. É balela, é mentira. Você consegue emagrecer sem fazer nenhum minuto de esteira. É saudável? Não, não é. Né? Sendo bem sincero. Então vale a pena conciliar exercício com fortalecimento muscular, exercício aeróbico, fortalecimento muscular e alimentação. E jogar no longo prazo. Não querer resultado para ontem. Todo mundo quer emagrecer para ontem. Eu preciso emagrecer em um mês. Porra, cara, você não engordou 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos que você está acima do peso em um mês. Por que você acredita de verdade que em um mês você vai emagrecer tudo que você precisa? Joga no longo prazo, muda o estilo de vida. É estilo de vida. A gente foi viajar para o Rio de Janeiro, nesse final de semana que passou agora. Domingo a gente correu a meia maratona do Rio, dia 18 de agosto. Eu fui na sexta, sábado a gente se encontrou, domingo e tal. Por que eu fui? Porque meus alunos estavam lá, porque eu tenho um programa de corrida, a galera do Bora Correr estava lá e tal. Tudo bem, tudo isso é verdade. Mas porque é o meu estilo de vida. Eu sou uma pessoa que gosta de correr, que gosta de fazer exercício. Faz parte do meu estilo de vida. Eu não faço isso de vez em quando, eu faço isso toda semana. Exercício físico, galera, é toda semana. Não é todo dia. Não vou entrar na pira, você tem que fazer exercício todo dia. Tem uns, não vou dizer malucos, mas tem umas linhas aí que falam, tem que ser todo dia. Eu não acredito que você tem que ser todo dia. Você tem que ter rotina. Tem que ter rotina. E isso tem que entrar no seu estilo de vida, porque senão você não mantém a sequência. Sem sequência, você, sem a regularidade, sem a constância, você não constrói resultado nenhum. Eu faço uma semana, na outra não faço. Faço uma vez na semana, às vezes faço duas, às vezes não faço nenhuma. Então, se não entra no seu estilo de vida, você não faz mais. Precisa ser estilo de vida. Ponto. Academia todo dia? Não falei que tem que ser academia todo dia. Academia pode ser 2 vezes por semana. E não precisa ser nem na academia, pode ser no parque, pode ser em casa. Mas fortalecimento muscular é importante. Ponto. Assim, quanto tempo correndo para emagrecer? Não tem uma fórmula para isso. Claro, quanto mais você aumenta o seu condicionamento físico, aumenta a atividade de corrida, vai facilitar você emagrecer. A pessoa que consegue correr direto por 1 hora, ela gasta muito mais calorias do que uma pessoa que faz uma caminhada de 1 hora. Aí é inevitável, né? Então facilita muito o processo de emagrecimento. Galera, eu não vou conseguir responder todas as perguntas que vocês colocaram aqui. Eu queria agradecer demais. Eu vou acabar daqui a pouquinho, ainda vou responder mais algumas, mas só agradeço depois, todo mundo já foi embora. Queria agradecer demais vocês estarem aqui nesse bate-papo, nessa resenha. Toda semana então aqui ao vivo para responder perguntas de vocês. Obrigado pelo carinho com o Felipe, meu filho, ficou meia hora aqui comigo hoje, respondendo perguntas. Ele queria participar de uma live um dia comigo, e eu chamei hoje, filho, vamos participar da live do papai. Ele falou, eu posso participar? Eu falei, pode. Vai acabar respondendo perguntas, e aí ele veio comigo. Então, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Tamo junto, vamos responder mais algumas aqui. Eu vi que tem um comentário da Sandra aqui, falou assim, responde a mim, o Sandro. Mas não tá aqui na caixinha, Sandra, não vi. Eu cliquei aqui na interrogação, não apareceu não. Vamos ver se dá tempo aí de se colocar. A Beatriz tinha perguntado, né? Outra pergunta, né? Quanto tempo correndo? Agora ela tinha complementado a pergunta. Correr emagrece ou é mito? Beatriz, essa eu não vou responder não. Vai lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, depois da live. Vai lá em resultados, aquelas bolinhas que tem lá, e vê alguns antes e depois que tem lá. E aí vai estar respondido pra você. Vai parecer que eu tô fazendo propaganda, autopropaganda, né? Porra, mas tem como, cara. Tem como não emagrecer.
Comentário da Ana Paula. Comecei há pouco, sinto que meu condicionamento físico melhorou, mas ainda não consigo correr muito. Ana Paula, parabéns. Quem disse que você precisa correr muito se você começou há pouco? Tá certo, tá evoluindo. Ó, condicionamento físico melhorou, parabéns. Segue, só segue. Não tem nem o que falar. Aí é só seguir o processo, é um processo, tá bom? Essa aqui do Júlio eu já respondi, hein, Júlio? Quem tem hérnia pode correr? Hérnia de disco, pode. Se for uma hérnia inguinal, aí depende do caso, às vezes é cirúrgico, às vezes não. Aí vale a pena conversar com o médico. Mas quem tem hérnia de disco pode correr. Quem tem artrose pode correr. Quem tem condromalácia pode correr. Quem tem bursite pode correr. Cara, todo mundo é possível de fazer movimento. Com a técnica certa, com o volume adequado, enfim, com o fortalecimento, tudo pode. Tá? Vamos lá. O Edilson mandou aqui, ó. Boa noite, mestre. O exame de bioimpedância é ideal para ver massa corporal? O exame de bioimpedância ele vai ver tudo do seu corpo. Quantidade de água, quantidade de massa muscular, quantidade de gordura. É um exame bem completinho assim, então vale a pena. É legal fazer avaliação física ou avaliação de bioimpedância? Para que é legal a gente medir alguma coisa? Para a gente poder comparar a gente com a gente. Você só consegue evoluir se você tem medida, tem número, né? Então assim, por exemplo, comecei a correr. A pessoa não mede o tempo, não mede a distância, não sabe nada, tá tudo bem. Mas como é que você vai saber que você está melhorando se você quiser melhorar, né? Como é que você tem esse parâmetro de comparação? Só pela sua percepção de esforço? Pode ser falha. Quando a gente tem um número, né, dado é informação. Quando a gente tem dado, fica mais legal a gente evoluir, né? A gente só consegue evoluir se a gente consegue medir para poder comparar você com você, medir para poder comparar, para poder melhorar. Então é interessante sim que a gente faça essa medição dos treinos aí. Não foi nenhuma pergunta, foi um comentário. Eu gosto de tomar café com frutas, é bom. E aí, Elza? Café com frutas. Não sei se é uma pergunta, se é antes do treino, se é depois, enfim. A Tânia, acho que foi um complemento aqui. Já é domingo aqui em Ribeirão Preto, treinei bastante, detalhe, é no dia do meu aniversário. É uma prova? Gente, vocês acham que o Rodrigo é inteligente, ele não é, ele é bem limitado. Então coloca a pergunta assim mastigadinha, ó. Começo, meio e fim, que eu vou conseguir ajudar vocês mais. Vou tentar responder a última aqui, pode ser? O combinado é a gente ficar 1 hora aqui e tem um monte de pergunta que não vai dar tempo de eu responder, mas obrigado pela presença. Quer que eu responda a sua pergunta? Quarta-feira que vem, entre as 9 em ponto, já manda a sua pergunta, porque eu vou respondendo na ordem que elas aparecem, depois vão vindo mais e mais e mais e mais, não dá tempo. Mas a Jocilane. Comecei a treinar há 1 mês e meio. Estou caminhando 3h30, trote de 1h30. Fico com medo de me machucar. Jocilane, o medo é natural do ser humano, né? É importante você respeitar esse medo. Só que você não pode deixar esse medo tomar conta. O medo é medo do novo, né? Medo de alguma coisa que você ainda não passou. Tem uma frase que eu gosto bastante, claro que a gente tem que pensar com muito cuidado com isso, mas eu gosto muito dessa frase, que fala assim: o sucesso, entenda sucesso para qualquer área da vida que você quiser, pode ser desde parte empresarial, financeira, de relacionamento, de emagrecimento, de performance, tá? O sucesso, o que for sucesso para você, o sucesso está depois do medo. Cara, essa frase muda o jogo. Eu adoro essa frase. Eu uso ela meio como estilo de vida, assim, cara, o sucesso está depois do medo. A gente toma umas atitudes, às vezes a gente, aqui, como programa Bora Correr, como família Bora Correr, que dá medo, cara. Você fala assim, cara, olha o que a gente foi inventar, bicho. Por que a gente foi inventar isso? Olha agora a responsabilidade. A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e, cara, envolve isso, envolve aquilo, e dá trabalho. Dá medo de dar errado. Dá medo, cara. Tem muita coisa que dá medo. Empreender. Meu amigo, você que é empreendedor, você que é empreendedora, você sabe o que é passar medo, sentir medo. Medo. Só que o sucesso está depois do medo.
tem que enfrentar. Claro que para isso você precisa estudar, se cercar de pessoas que vão te ajudar nesse processo para qualquer área, tá? Existem pessoas para te ajudar, mentores, cursos, amigos, parceiros, né? Não tenta fazer tudo sozinho, tá bom? Então, assim, o medo, Jocilane, de se machucar é normal, porque é novo, você está num processo. Agora, respeita o processo, não tenha pressa de emagrecer, não tenha pressa de conseguir correr, não tenha pressa de aumentar o seu volume de corrida, mas não desiste. Se cansar, descansa, mas não desiste, não para, não entrega os pontos, tá bom? E quando eu sentir medo, desconforto, desconfiança, será que eu vou conseguir ou não? Procura ajuda em pessoas que vão te puxar para cima, que vão te empoderar, que já passaram por aquilo, que gostam daquilo. Não vá pedir conselho, não vá pedir conselho para um sedentário. Não vá pedir conselho para uma pessoa que não quer fazer. Aí você vai ouvir o que? Ah, não, tá vendo? Vai dar, é bom ter medo mesmo, que machuca. Eu conheço uma pessoa que se machucou, começou a correr e se machucou. E claro que vai aumentar o seu medo. Pô, eu tô precisando fazer uma viagem. Eu vou precisar pegar avião, vou pegar um conselho com uma pessoa que morre de medo de voar. Que conselho que essa pessoa vai te dar? Ai, toma cuidado, você viu que o avião caiu semana passada? Ah, já era, você vai morrer de medo e não vai viajar. Entende? Assim, procura pessoas que vão puxar você para cima, que vão te empoderar, que vão te encorajar, que vão te dar a mão e se precisar falar, cara, vamos junto. Tá com medo de quê? Tá com medo de quê? Não fica com medo não. Você não pode ficar com medo de uma coisa que vai te levar para o caminho da melhora da saúde, melhora da qualidade de vida, melhora do bem-estar. Então, essa frase, nesse momento eu falo, tá com medo, vai com medo mesmo. Nesse caso, tá? Mas dentro de um caminho de segurança. Beleza? Senhoras e senhores, obrigado aí pela presença de vocês. Já passamos aqui de mais de uma hora. Desculpa se não respondi a sua pergunta. A gente está aqui toda semana gerando esse conteúdo para vocês. Vamos continuar, semana que vem tem mais. E é isso, tá bom? Tamo junto aí, bora correr. Valeu, tchau!